Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender como configurar as 6 equações que a NBR 8800 nos solicita para fazer um dimensionamento de um projeto estrutural. Antes de mais nada, é necessário entender como, por exemplo, softwares como o SAP 3D equaciona todo esse procedimento de cálculo. Então aqui na minha tela eu já demonstro para vocês que tem duas opções de configuração. Como trabalhamos com a NBR 8800, nós vamos utilizar a opção introduzir coeficientes de majoração e combinação. E aí, alguns parâmetros aqui a gente tem que tomar os devidos cuidados. Veja só, esse símbolo daqui significa o lado de cima, esse daqui significa o de lá. Depois, você tem esse PK, que é uma ação de pré-esforço, que nós vamos determinar ele aqui como 0. Bacana? Depois tem esse outro coeficiente aqui, que é um coeficiente de ação variável. Também está lá em cima. Aqui você tem esse coeficiente de combinação, de uma combinação de ação principal. Vou explicar cada termo dessa equação já já. Ele não tem lá em cima, então a gente tem que colocar como 1, não podemos colocar 0, porque senão zera a equação da norma. Aqui você tem o Q, que lá na norma está FQ, aí entra as combinações secundárias. Aí você tem o coeficiente de ponderação da ação variável, mais o coeficiente de acompanhamento dessa ação, e depois você tem a carga variável. Tá? O significado de cada uma delas estão aqui. Coisa prática que vocês vão ver, por exemplo, dentro do curso de estruturas metálicas, vocês vão ver a aplicação disso com números detalhados, mas é interessante que nessa parte aqui você entenda o conceito para você saber o que configurar dentro dos softwares que você for utilizar no dia a dia. Bom, vamos trabalhar aqui em cima da equação, da última normal. Nós temos 3 partes dessa equação. A primeira, carga permanente. A do meio, carga principal. E depois vem todas as outras cargas variáveis que são consideradas como de acompanhamento. Então, se a sua estrutura ela tem 5 ações variáveis, a norma vai testar. Primeiro, ação 1. Deixa eu ver como é que é o impacto dessa ação 1 variável quando ela é a carga principal atuante na estrutura. Beleza. Me manda 2 agora. Vai testar 2. Manda 3. Vai testar 3. Vai fazer isso até testar todas como principal. E aí ela vai alimentar aqui com coeficiente de ponderação. E a terceira parte da equação é que você já tem as outras ações variáveis. Então, por exemplo, se você tem 5 ações variáveis, uma hora a ação 1 vai estar aqui e a ação 2, 3, 4 e 5 vai estar aqui. Depois, vem a ação 2 para cá e ele joga 1, 3, 4 e 5 para lá. E vai fazer isso até testar todas. Todas como principal aqui. Como que coloca os dados? Bom, é ação permanente, não é? Então você tem que olhar para a tabela de ação permanente. É normal? É normal. Então você tem que vir aqui e buscar qual que seria o valor para a sua ação normal. Aqui você tem aqui peso próprio de elementos construtivos em geral e equipamentos, que são ações permanentes, né? 1,5. Tem projetista que determina aqui como sendo 1,25. No caso do SAP 3D, eu prefiro colocar 1,5 aqui na Benzol, a gente coloca 1,5. Se você julgar interessante, quiser colocar 1,4, a norma permite, tá? É um valor razoável aí, porque você tem variedades de pesos e de tipos de ações permanentes, então fica um pouco complicado você, por exemplo, coloca 1,5, outro 1,25 e em termos de processo, se torna bem trabalhoso fazer todo esse processo de configuração. Depois nós temos aqui aproximação, ok, variável principal. Como que esse coeficiente aqui? Vai depender se é uma ação devido ao uso e ocupação ou se é uma ação do vento. Se for ação do vento, 1,4. Se for ação de uso e ocupação, 1,5. Então vai ficar esses dados aqui, vai para lá. Que usos são esses? Você tem alguns usos. Aqui nós deixamos aqui configurado aqui o uso de cargas e equipamentos, pessoas e equipamentos de grande uso e cargas de equipamentos de baixo uso. Tá aqui, ó. Os tipos de uso aqui. Olha lá, ações variáveis causadas pelo uso e ocupação. Então tá aqui os 3. Primeiro,
locais que não há predominância de pesos e de equipamentos fixos por longos períodos. Depois você já tem o outro aqui, que é por longos períodos. Você tem o terceiro aqui, que é biblioteca, arquivo, depósito, oficinas e garagens. Então são 3 tipos de ações variáveis que vão ter na estrutura atuando por uso e ocupação. Depois vem vento, temperatura e cargas móveis e seus efeitos dinâmicos. Então, para configurar lá, nós vamos arrastar aqui, ó, permanente para cá, sobrecarga, quando for uso e ocupação, vão ser aqui 1,5 e quando for vento, 1,4. Show? Depois vem a terceira parte do equacionamento, que nós queremos saber como que vai ser configurado aqui esse coeficiente aqui, porque esse aqui já está determinado, né? Esses daqui de baixo, que é o mesmo daqui. Preciso saber qual que é o de acoplamento. Qual que vai ser o de acoplamento? É aqui, ó. Vai depender do quê? Do que é a carga. Por exemplo, quando for vento, vai ser o quê? 0,6. Então, nós vamos colocar lá no vento, 0,6. Quando for, por exemplo, biblioteca, arquivos, depósitos, oficinas, garagens, vai ser essa terceira aqui, ó, que é o sobrecarga 1. Cargas e equipamentos. Está determinado aqui como cargas e equipamentos. Vai ser o quê? 0,8. Está lá em cima. Uso 2. O que é o uso 2? O uso 2 é pessoas e equipamentos de grande uso. Então vai ser determinado o quê? Como o verde. Locais, que é a predominância de pessoas e equipamentos por longos períodos. Então aqui está aqui, grande uso. Sobrecarga 3. O que eu determinei? É o rosa, né? Locais que não há predominância de pesos, de equipamentos, por longos períodos, nem de elevadas concentrações de pessoas. Então vai depender de como que você vai determinar o que é cada um aqui, tá? Você tem que montar essa tabelinha aqui. Quem que vai ser o 1? Quem que vai ser o 2? Quem que vai ser o 3? Na hora de aplicar carga, aplicar usando essas ações aqui. Vamos para a combinação 2. Se não ficou claro 1, talvez fique mais claro agora. Mesma coisa, a gente tem uma equação que tem uma ação permanente com coeficiente de ponderação por trás. A ação do meio é o que é a ação principal. Também tem o coeficiente de ponderação do que? Da ação variável. Depois vem o restante da equação que tem o quê? As outras ações variáveis que não são principais, que são tratadas como secundárias. Então vamos alimentar. Primeira coisa, carga permanente está aqui. Vou utilizar especiais ou construção, porque é a segunda combinação que a norma pede para checar. E vou utilizar 1,4. E para a ação variável, aqui nós vamos utilizar para vento 1,2 e para ações de uso e ocupação 1,3. Então a gente vai jogar esses dados lá. Vermelho foi para lá, rosa foi para lá e azul veio para cá na frente do vento. Vamos agora com ação de o coeficiente de combinação aqui devido ao acompanhamento da carga aqui de uma ação principal. Qual que vai ser? Qual que ela está pedindo? É esse aqui, ó, da primeira coluna. Então, primeiro, sobrecarga de uso 3. Sobrecarga de uso 3, locais que não há predominância de pesos e de equipamentos por longos períodos. Então, aqui, ó, carga equipamento baixo uso. Vai ser o 0,5 aqui. De acompanhamento. Beleza? Lá na ação principal vai ser o quê? 1. Por que vai ser 1? Porque observe que na equação do software, ele tem esse coeficiente aqui. E na norma não tem. Então você tem que colocar 1, porque aí ele, na hora de fazer essa equação aqui, ó, ele vai fazer isso vezes 1 vezes isso. Se você colocar 0,5, é como se a norma estivesse pedindo para colocar um coeficiente de combinação aqui. Então tome cuidado. Então vai ficar aqui 0,5 aqui e o principal vai ficar 1. Depois você tem o segundo, que vai ficar aqui 0,7, vai ser o quê? Sobrecarga de uso 2. Pessoas, equipamentos, grande uso. Então tá lá, 0,7. Depois você tem terceiro aqui, biblioteca, arquivos, depósitos, oficinas, sobrecargas em coberturas, 0,8, foi para lá. Principal, obviamente, 1. Depois nós temos aqui vento, pressão dinâmica do vento na estrutura. Qual que vai ser? 0,6. Volta aqui, 0,6, principal, 1. Então está montado aí como que vai ser as variáveis para a utilização
de uma combinação última de construção. Vamos agora para um próximo passo. 3. Combinação última excepcional. Mesmo raciocínio. O que a norma está pedindo? Ação permanente. Precisa de uma combinação, um coeficiente de ponderação. Beleza? Depois você tem aqui uma carga excepcional, que não tem nada por detrás, beleza? E depois as outras, o que ele faz? Você pega para mim um coeficiente de ponderação de uma ação variável, multiplica por um coeficiente de acompanhamento e depois multiplica pela minha carga variável. Beleza, vamos fazer. Como que faz? Ação permanente. Excepcional, tá aqui, 1,3. Aqui vai consumir o coeficiente de ponderação de uma ação variável. Qual que vai ser? 1 para ação do vento e para uso e ocupação 1. Beleza? O que falta agora? Falta o próximo aqui, que seria os de acompanhamento. Então, como que vai fazer? Nós temos para a sobrecarga de uso 3, o verdinho aqui, não vou ficar repetindo aqui, tá claro para vocês? Vermelho, 0,8. Depois nós temos o verdinho aqui, vem para cá, sobrecarga do uso 2, tá aqui. Depois sobrecarga de uso 1, que é para cargas e equipamentos, o rosinho vem para cá, como sendo 0,5, e o vento, 0,6. Tem que estar aqui como 1. Lembra como é que é a equação original. Se você não colocar, ele vai pegar e vai multiplicar o coeficiente aqui e vai alterar o modelo matemático original da NBR 8800. Então o 3 está montado. Eu estou ensinando para vocês aqui, vocês podem configurar isso aí e já deixar tudo salvo, tá? Não precisa ficar toda hora configurando isso daí. Vamos para o 4. Quase permanente. Serviços para analisar deslocamento. Então você tem aqui a sua ação permanente, que nós vamos colocar o coeficiente aqui como sendo 1, justamente para não amplificar essa carga permanente, porque a gente sabe que na norma tem aqui um coeficientezinho aqui por detrás. Depois nós temos aqui o coeficiente de acompanhamento 2, então tá lá na norma, é só saber quais são as suas ações. Para vento qual que é? Vai ter vento? Vai ter vento, então beleza, vento vou colocar o quê? 0. E depois, vai ter sobrecarga de equipamento? Vai ter. Então vou configurar aqui. Vai ter pessoas e equipamentos de grande uso? Vai ter. Uso 2. Colocar. E assim vou fazer por diante. É só associar. Uso 1, 0,6. Uso 2, 0,4. Está aqui. Uso 3, 0,3. Está aqui. Então fica aqui configurado as combinações da norma. E um detalhe, por que a principal foi colocada como 0,6? Porque aqui você observa na equação da norma, não tem uma ação variável principal. Se você não colocar como aqui a ação principal sendo igual ao 0,6, o que ele vai fazer aqui na hora de calcular aqui? Ele vai pegar uma combinação e vai multiplicar por 1 e as demais vão multiplicar por 0,6. Não, aqui no caso, você pode observar que ele multiplica todas as ações variáveis pelo 0,6. Vamos para a quinta. Combinação frequente de serviço. Mesma coisa, ação permanente, não tem coeficiente de ponderação por detrás. Vamos colocar 1 para ajudar o software a calcular, ele usar o 1 aqui como alimentação de dado. Depois, coeficiente de acompanhamento 1. Está aqui, né? E o 2. Está aqui. Então é só saber agora o que é cada um. Você tem 3 usos. Você vai usar no software, por exemplo, os 3 usos, então você só precisa dizer. Quem que é o uso 1? O uso 1 é cargas e equipamentos. Então, por exemplo, é esse terceiro aqui. O segundo é o que? Grande uso. Grande uso. Vamos ver aqui. Longos períodos. É esse aqui. E o terceiro? Baixo uso. É esse aqui. Então é só pegar os dados e jogar lá em cima. Não tem muito segredo. Então, começamos a alimentar ali. Uso 3 vai ficar 0,4 e 0,3. Lá na principal é 0,4. Na secundária, 0,3. Se você tentar colocar esse aqui da esquerda menor que esse, vai dar errado. E é errado mesmo. Vamos para o segundo. É o quê? Esse verdinho aqui. Que é o quê? Sobrecarga de uso 2. Depois, sobrecarga de uso 1, 0,7 e 0,6. Tá faltando o quê? Vento. Vento é o quê? 0,3. Se for principal, se for secundário, é 0. Tá configurado
frequente de serviço 5. Vamos para o 6, combinação rara de serviço. A equação permanente, não tem nada de acompanhamento aqui, beleza? A principal também já vimos que não tem nada, e nas de acompanhamento, as secundárias, entre aspas, tem aqui o coeficiente de combinação, que vai ser esse aqui, né? Na verdade não é combinação, né? Seria redução, né? Aqui é de combinação e esses aqui são considerados como coeficientes de redução. Como que alimenta esses dados? 1 para tudo aqui. Depois vem esses coeficientes que precisam ser alimentados. O que? 0,7. Tá lá, 0,7. Vou colocar o principal comum, porque senão o que acontece? O que ele vai fazer na hora de fazer essa equação aqui? Ele vai tentar julgar um valor, por exemplo, 0,7. Aí ele estraga a equação. Tem que ser o quê? 1. Depois, sobrecarga os dois. Mesma coisa. 1 tem que ser aqui, 0,6 aqui. Terceiro, 1 aqui, 0,4. E vento? Vento, 0,3. Tá? E o vento aqui, e o principal sempre sendo 1 para não atrapalhar a equação.